dia, comunidade viva. Hoje é o último episódio da nossa série Fronteiras, até onde vai a nossa fé, a sua fé, a minha fé. E eu aprendi tantas coisas, sabe, preparando essas palestras. Foram momentos assim que eu fui muito desafiado. E eu fiquei tão feliz porque eu pude ver esse mesmo movimento na vida de muitas pessoas aqui na Comunidade Viva. Pessoas que durante a semana compartilharam um pouco comigo a respeito do que Deus estava fazendo na vida deles, né? E como foi gostoso isso, como foi especial podermos, de fato, pensar um pouco sobre esse desafio de irmos além dos limites que todos nós temos. Eu, você, todos nós temos limites. No primeiro episódio nós falamos sobre os tipos de fé, né? Só para relembrar aqueles que aqui estiveram e para dar um pano de fundo para aqueles que estão aqui pela primeira vez, ok? Para você que está pela primeira vez, meu nome é Alexandre e eu tenho tido a oportunidade de caminhar junto com essa família que eu chamo de Comunidade Viva. E é tão bom poder pertencer a essa família. Aliás, a Comunidade Viva é um lugar não só para se visitar, não só para se conhecer, mas é uma família para se pertencer. Essa é a nossa proposta aqui. Mas nós então falamos no primeiro episódio a respeito dos tipos de fé. A fé que muitas das vezes a gente se apega em defesa daquilo que a gente acredita, né? A fé doutrinária, a nossa confissão de fé. E essa fé doutrinária são as bases daquilo que a gente acredita, ok? E tem pessoas que seguem uma doutrina evangélica, cristã evangélica, outros cristãos católicos, outros espíritas, outros budistas, umbandistas, e tem tantas doutrinas, né? E que você acredita e você se apega àquela descrição dos valores da sua fé. Esse é um tipo de fé, é a fé naquilo que você confessa, ok? Temos a fé não operante, aquela fé que a gente diz ser uma coisa, mas de fato a gente não demonstra. É a fé só de palavras, né? Uma fé onde diz que tem, mas não demonstra com as nossas atitudes. Essa é uma fé inoperante. Tem um outro tipo de fé, que é a fé operante, mas que é falsificada. Ou seja, ela mostra resultados, ela mostra algumas evidências que faz-nos acreditar que é uma fé genuína, mas de fato não é uma fé que nos aproxima do Criador, do divino, não gera intimidade, a gente não o conhece. Então, se nós não o conhecemos, ele também desconhece cada um de nós. Quando nós estamos nessa fé, uma fé operante, mas uma fé operante com resultados que não são aquilo realmente que Deus espera de nós, porque não gera intimidade com Ele. E temos a fé genuína, que é a fé que Paulo descreve, que é a fé quando nós temos um real encontro com Cristo, um real encontro com o divino, por meio do seu Filho Jesus. E aí Paulo descreve lá em Efésios 2, 8, 9, que é pela graça que nós somos salvos por meio dessa fé. É essa fé que nos resgata, nos salva de nós mesmos, nos salva da consequência do erro maior, o pecado que adentrou na história da humanidade, adentrou nesse mundo. É essa fé que não vem das obras, daquilo que a gente faz, para a gente não se gabar, né? Para a gente não achar assim, não, mas eu faço isso, eu faço aquilo, então eu mereço essa salvação. Não, é uma fé que entende que nós não merecemos coisa alguma, mas nós recebemos por graça, favor imerecido. Nós recebemos a dádiva divina por um favor imerecido. Pela misericórdia dele, nós não somos consumidos e, pelo contrário, ele nos acolhe, ele nos trabalha, nos molda, nos transforma e nos leva para junto de si. Então é essa a fé genuína. A fé que ela demonstra, sim, resultados, mas como consequência de uma intimidade real com o Criador. Então esse foi o primeiro episódio. O segundo episódio nós falamos com base num personagem, Pedro. O texto que nós usamos não era um texto que falava propriamente dito de fé e nem era um texto que falava de Pedro, mas que revelava a divindade de Jesus no relacionamento dele com Pedro. E ali Jesus, ele se aproxima de Pedro e faz com que Pedro, em meio à rotina do dia a dia, em meio às suas atividades, a sua vida
normal, cotidiana, ele tem uma experiência real com Cristo. E ali, Pedro estava preparado para ser desafiado por Jesus a ultrapassar as fronteiras da sua fé. E é tão bacana essa história, e se você não pôde acompanhar a palestra da semana passada, eu te dou assim um incentivo que você procure lá na plataforma do YouTube, pois ela está lá na íntegra, tá bom? Mas hoje a gente precisa ser sucinto, mas eu quero procurar tentar ser profundo naquilo que a gente vai falar. E a gente quer conversar hoje a respeito de um personagem que pode muito se identificar com o nosso dia a dia, com a nossa vida, nosso dia a dia de vida familiar, de trabalho e de circunstâncias difíceis que nós enfrentamos. Eu estou falando de José. Quem é José do Egito? José do Egito, ele é fruto de uma promessa de Deus. Guardem isso. Existem alguns personagens. Abraão, Isaac e Jacó. Pegaram? Abraão, Isaac e Jacó. Deus faz uma promessa a Abraão. Ele diz para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E ele diz, farei de você pai de uma grande nação. Ele iria multiplicar a descendência de Abraão. Guardaram isso, né? Então, Abraão tem Isaac. Isaac, filho de Abraão, tem Jacó. E Jacó, por sua vez, dentre os muitos filhos que teve, foi o genitor de José do Egito. José era uma pessoa sonhadora. Você tem sonhos para esse ano de 2024? Você tem sonhos, sim ou não? Pois é, quem não tem sonhos, né? Todos nós temos sonhos. E José era uma pessoa sonhadora, ele tinha sonhos. Ele sonhava uns sonhos, às vezes, um pouco complicados para compartilhar, e ele, ao compartilhar desses sonhos com sua família, gerava uma certa dificuldade, porque ele tinha uns sonhos, assim, estranhos, sabe? Tipo, que ele sonhava alguns feixes de trigo, que era algo muito comum, né, da agricultura, aquela coisa toda lá naquela época, e os feixes de trigo dele se colocavam numa posição onde os feixes de trigo dos demais irmãos e de seu pai e de sua mãe se curvavam, se dobravam diante do feixe dele. E isso passava a ideia de que ele seria, de certa maneira, superior aos demais irmãos, né? Estaria numa posição superior aos demais. E os irmãos ficaram muito chateados com isso. Um outro problema também na vida de José foi que José ele era filho da esposa amada. Naquela época, aquele contexto, havia a poligamia. Isso nunca foi uma coisa aprovada por Deus, mas era da cultura e uma cultura deformada pelo pecado. E Deus, ele usa algumas questões que são, às vezes, até equivocadas, mas para que ele transmita a sua verdade e restaure a vida do ser humano. Mas Deus, ali, ele fez uma promessa para Abraão e tinha uma linhagem. Era através dessa linhagem que ele iria cumprir com a sua promessa. E então, Jacó tinha uma esposa amada. E dessa esposa que era estéril e não podia gerar filhos, veio então José, o primeiro filho da esposa amada. Embora ele tivesse outros filhos com outras mulheres, outras pessoas, aquela era a mulher especial para a vida dele. E ali, então, ele começou a tratar de uma maneira muito seletiva. Sabe aquele negócio de filho predileto? Eu não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de estar dentro de uma família onde você tinha a sensação de não ser o filho predileto. E isso gera uma problemática, na verdade. Isso dá um problema, isso dá um BO. Na verdade, isso não é legal, não é legal. Né? Mas Jacó não teve sabedoria. E ele fez isso, infelizmente, com a sua família, gerando ciúmes, gerando uma série de complicações no seio da sua família. Com isso, o que aconteceu? José foi pego pelos seus irmãos, eles maquinaram tirar a vida do próprio irmão, e eles pegaram José, jogaram num poço, venderam depois José para o Egito para ser escravo. José, então, passa por toda essa dificuldade, é vendido para uma família, e ali na casa daquele seu senhor, chamado Potifar, ele é vítima de uma calúnia. Só que no meio desse contexto, ele consegue se reerguer, e
ser um bom servo. E depois de tudo isso que ele está ali, sendo um bom servo, ele é vítima de uma calúnia e então ele é levado à prisão. E ele passa um tempo na prisão e na prisão ele passa a ser uma espécie de administrador da prisão, porque mesmo estando na prisão, de alguma maneira José ele conseguia se levantar e dar a volta por cima. E depois de um certo tempo, José acaba chegando numa posição inacreditável, incrível, que foi de ser o governador do Egito, sendo uma pessoa que estava apenas abaixo de Faraó. Ele tinha todo o poder sobre o Egito. Ele só se submetia a uma pessoa chamada Faraó. Então, assim, do mais profundo abismo, do fundo do poço, ao ápice. Essa é a história de José. E quando eu olho para essa história, eu lembro de uma palavra que às vezes a gente usa no dia a dia. Não é uma palavra muito fácil da gente falar, porque não é uma palavra muito bonita, né? Resiliência. Né? Resiliência. E o que é resiliência? A resiliência é a capacidade do indivíduo lidar com problemas, adaptar-se a mudanças, superar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas sem entrar numa espécie de surto psicológico, emocional ou físico, por encontrar soluções estratégicas para enfrentar e superar as adversidades. Isso é resiliência. Então, quando eu olho para a história de José, eu vejo que Deus permite na nossa vida situações extremas no nosso dia a dia, assim como Ele permitiu também na vida de José. E tudo que Ele espera de mim, de você, de cada um de nós, é uma resposta de fé genuína, da fé genuína que nós falamos no primeiro episódio, para que esse poder sobrenatural, o poder da fé, possa invadir o mundo natural que eu e você, que nós vivemos. Mas para isso precisamos de resiliência. E pensando em resiliência, eu me lembrei de um brinquedo. E assim, as crianças devem estar aí olhando, né, e falando assim, puxa, que legal, tia Lê trouxe um brinquedo lá. E olha só, eu quero fazer um combinado com vocês. O combinado com a galerinha pequena, cadê a galerinha pequena? Está por aí? Beleza, presta atenção. Quem tiver depois curiosidade para ver como é que funciona esse brinquedo, eu vou deixar vocês brincarem com ele, tá bom? Depois, no final. Mas para isso, vocês vão precisar ser resilientes, ou seja, vocês vão precisar ser firmes, obedecendo papai e mamãe nas orientações que eles estão dando aí, fazendo as tarefas e todo mundo quietinho, prestando atenção. Combinado? Combinado. José Elias falou que está combinado, então os demais, ele é o porta-voz da galera, beleza? Mas o que é resiliência, gente? A resiliência é justamente, é como ilustra bem esses dois bonequinhos que estão aqui. É a capacidade de se manter de pé, mesmo quando a gente vai ao chão. Você percebe que a gente, na vida, recebe muitos baques, passa por muitos problemas, mas a gente tem condições e não importa o que façam com a gente, se nós formos resilientes, nós não permaneceremos no chão, nós permaneceremos de pé. Agora, existem momentos na vida da gente que há circunstâncias, maldades, que tentam fazer o quê? Nos manter no chão. E a gente não tem a sensação de estar no chão, derrotado? É quando... Como que eu coloco esse negócio aqui no chão? Você sabe como é que eu consigo fazer isso aqui, ficar no chão? Eu tenho que fazer o quê? A Sara falou, fazer o quê? A gente pode o quê? Pisar, sentar em cima, né? A gente pode fazer isso. E às vezes, o que acontece na nossa vida e a gente fica assim, sem resiliência, é porque existe uma coisa chamada mal. A maldade, ela se manifesta através da vida do ser humano, assim como a bondade também se manifesta através da vida do ser humano. E existe o mal, a gente não pode ignorar que existe o mal. E diante das maldades que fazem conosco, muitas das vezes o inimigo faz isso aqui, ó. Sobe na gente, sabia? Se aproveita das maldades para nos manter aqui, nesse lugar.
O mal faz isso. Mas aí a gente tem que, pela fé, olhar para o céu, repreender em nome de Jesus essa maldade e se colocar, pela fé, de pé, dizendo: eu não quero e não vou aceitar e admitir que o inimigo faça isso comigo, porque eu tenho uma fé firmada em um Cristo vivo. Uma fé que, mesmo diante das situações difíceis que me levam ao chão, pode ser esticada e trabalhada dia após dia. É assim com a gente também. Às vezes é no âmbito da nossa família. A gente passa por dificuldades, às vezes é um problema com um filho, que a gente toma conhecimento e a gente vai ao chão. Mas o que Deus quer que a gente viva e experimente de mãos dadas com Ele, é essa possibilidade nele de se manter de pé, mesmo diante dos baques que nos levam à lona. Eu queria ler um pouco com você a história de José, porque depois que ele assume esse lugar, surge algo que faz toda uma diferença na história, uma grande fome. E lá em Gênesis capítulo 42, fala um pouquinho disso, de como depois do surgimento dessa grande fome, a história começou a fazer sentido, o que não fazia sentido até então para José e para todas as pessoas que estavam à sua volta. Diz assim o texto, Gênesis capítulo 42, a partir do verso 1. Quando Jacó soube que no Egito havia trigo, diante da fome que estava acontecendo em toda a terra, disse aos seus filhos: por que estão aí olhando uns para os outros? Disse ainda: ouvi dizer que há trigo no Egito. Desçam até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Assim, 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com eles, temendo que algum mal lhe acontecesse. Os filhos de Israel estavam entre outros que também foram comprar trigo por causa da fome na terra de Canaã. José era governador do Egito e era ele quem vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto em terra. José reconheceu os seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse e lhes falou asperamente: de onde vocês vêm? Responderam eles: da terra de Canaã, para comprar comida. José reconheceu os seus irmãos, mas eles não o reconheceram. A gente tem um dilema, né? Um ditado que diz assim, quando a gente faz o mal, né, a gente esquece, mas quando a gente recebe a maldade, a gente jamais esquece. É mais ou menos isso que aconteceu aqui. Os irmãos não se lembravam. Até também porque José já estava com uma outra fisionomia, já havia amadurecido, ele era um adolescente na época que aconteceu tudo com ele. Ele estava já mais maduro, com também o biotipo adaptado ao povo do Egito, talvez aquelas maquiagens e tudo mais. Então eles não o reconheceram, mas José os reconheceu. E o verso 17 diz assim: e os deixou presos 3 dias. No terceiro dia, José lhes disse: eu tenho temor de Deus. Se querem salvar a sua vida, façam o seguinte: se vocês são homens honestos, deixem um dos seus irmãos aqui na prisão, enquanto os demais voltam, levando trigo para matar a fome das suas famílias. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula, para que se comprovem as suas palavras e vocês não tenham que morrer. Eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros: certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos a nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvidos. Por isso nos sobreveio esta angústia. Rubem respondeu:
eu não lhes disse que não maltratasse o menino? Ele se referia a José. Mas vocês não quiseram me ouvir. Agora teremos que prestar contas do seu sangue. Porque, afinal de contas, todos pensavam que José havia morrido, porque foi isso que disseram para o seu pai. E depois também eles próprios não se lembravam, não tinham evidências de que José poderia ter sobrevivido à escravidão, visto que eles venderam a José. E o verso 23 diz, e eles, porém, não sabiam que José podia compreendê-los, pois ele lhes falava por meio de um intérprete. Nisso, José retirou-se e começou a chorar, mas logo depois voltou e conversou de novo com eles. Então escolheu Simeão e mandou acorrentá-lo diante deles. Imagina a situação. José tinha passado por um momento muito difícil na sua história de vida. Ele estava agora diante dos seus irmãos. Ele os reconhece. E então, diante disso, ele tem a possibilidade de vingar-se dos irmãos, não é verdade? Ele tem a possibilidade de castigar os seus irmãos. Mas, ao ouvir os seus irmãos, ele percebe que estava acontecendo algo na vida deles. Algo que Deus estava trabalhando no coração de seus irmãos. Seus irmãos estavam narrando, reconhecendo o erro que cometeram, a besteira que fizeram. E ele então sai e chora. Mas ele queria muito conhecer o seu irmão mais novo. Ele tinha um irmão da mesma mãe, Benjamim. E então ele usa isso para atrair Benjamim para junto de si e poder então conhecer. O verso 27 então vai continuar dizendo o seguinte. E no lugar onde pararam para pernoitar, depois que eles saíram dali voltando para casa, e Simeão ficou lá preso como uma espécie de garantia, um deles abriu a bagagem para pegar forragem para o seu jumento e viu a prata na boca da bagagem. Verso 28. E disse a seus irmãos, devolveram a minha prata. Está aqui em minha bagagem. Tomados de pavor em seu coração e tremendo disseram uns aos outros, que é isso que Deus fez conosco? Essa é a frase que é tese da palestra de hoje. Observe o que eles disseram. O que foi isso que Deus fez conosco? Eles estavam dizendo assim, nós fomos ao Egito, chegando lá, nós tivemos a comida, ou seja, o que nós precisávamos, voltávamos. E agora nós estamos aqui com tudo que nós deveríamos ter deixado lá e eles nos devolveram ou deixaram aqui. O que é isso que Deus fez com a gente? Eles poderiam estar, sim, amedrontados por não entender, porque assim, eles podem achar que nós os roubamos. Mas eles reconheciam, de uma certa maneira, que Deus estava no controle da história. Por isso eles exclamam esta frase. O que é isso que Deus fez com a gente? Muitas das vezes nós passamos por situações semelhantes. E eu quero conversar com vocês nessa manhã sobre a realidade na vida daquele que decide viver exposto à realidade que transcende a realidade humana. Se nós estivermos dispostos a viver como o José viveu, nós vamos transpor, vencer as fronteiras, esticar as fronteiras para fora da realidade deste mundo que nós vivemos. Nós somos desafiados diariamente a deixar Deus ser Deus, mesmo quando os erros dos outros frustram os nossos sonhos. A história de José é uma inspiração para mim, para você, para cada um de nós. E ele deixou Deus ser Deus na sua vida. Apesar dos irmãos tentarem frustrar os seus sonhos. Volto a dizer, José deixou Deus ser Deus na sua vida, mesmo diante das adversidades que ele enfrentou. Pela fé, eu e você, nós podemos abençoar
nossa família de uma forma incrível se nós deixarmos que Deus seja o Senhor na história, apesar do que os outros tentem fazer contra nós. Guardaram isso? Vou repetir. Pela fé, nós podemos abençoar a nossa família. E entenda, no início da minha fala aqui, eu cheguei e falei que a comunidade viva é uma família para se pertencer. Então isso se aplica também a nós como comunidade viva. Não somente a nossa família nuclear, mas a nossa família ampliada, a família de Cristo. Pela fé nós podemos abençoar a nossa família, a nossa comunidade, de uma forma incrível, se nós deixarmos que Deus seja o Senhor da nossa história, apesar dos que os outros possam tentar fazer contra nós. O verso 8 diz: o que foi que Deus fez conosco? É isso que nós precisamos compreender. E a história vai continuar. O verso 1 do capítulo 43 diz assim: a fome continuava vigorosa na terra. Então havia muita fome na terra. E aí o verso 13, a gente vai se deparar que depois que eles voltaram, eles conversaram com seu pai, e o seu pai angustiado falou: não, eu não posso mandar o meu filho Benjamim, porque eu posso perder, da mesma maneira que eu perdi José, eu vou perder Benjamim, porque já pensou se acontece alguma coisa durante a viagem, ou se esse homem, esse governador lá no Egito, cisma de fazer alguma maldade com meu filho, eu não vou deixar, até que Judá, um dos que, lá no capítulo 37, estava junto com os demais irmãos, dizendo assim: vamos matar José. Judá agora, sendo trabalhado no seu coração, na sua vida, após a besteira que fizera com José, ele se coloca num lugar de uma pessoa que estava tendo o seu caráter transformado. Verso 8 diz que, então disse Judá a seu pai: deixa o jovem ir comigo e partiremos imediatamente, a fim de que nós e nossas crianças sobrevivam e não venhamos a morrer. Verso 9, eu me comprometo pessoalmente pela segurança dele. Olha a diferença no trato com Benjamim, depois das lições aprendidas, do que eles fizeram com José. E ele continua: se eu não trouxer de volta e não o colocar bem aqui na tua presença, serei culpado diante de ti pelo resto da minha vida. Então, no verso 13, esse seu pai diz assim: peguem também o seu irmão e voltem aquele homem, ou seja, Jacó permite que levem Benjamim. Às vezes nós enfrentamos situações na nossa história de vida, no seio da nossa família, nós ficamos feridos, magoados. Às vezes isso acontece dentro de um contexto da nossa comunidade de fé. Às vezes isso acontece no contexto do nosso trabalho, enfim. Mas a gente precisa entender que Deus, ele não está à margem da nossa história de vida. Deus continua no controle da nossa história de vida, apesar das circunstâncias. A pergunta que eu quero fazer para nossa reflexão hoje aqui pela manhã é: você está, eu, nós, de alguma forma, estamos em uma situação complicada em nossa família? Você está enfrentando alguma situação complicada na sua trajetória de vida nesse momento? Deus está no controle da história da sua vida. Você crê nisso? Deus está no controle da história da sua vida. Você não entende? As pessoas à sua volta, ou envolvidas com essa tensão que você está experimentando hoje, também não entendem, mas Deus é o Senhor da sua história. Amém? Você pode não compreender. As pessoas envolvidas, talvez até numa maldade que estão fazendo com você, podem também não estar entendendo absolutamente nada. Estão ali agindo, fazendo, mas Deus está no controle de tudo. Viver essa segurança, nessa segurança, faz toda a diferença. Porque a gente percebe que nós não estamos à mercê da sorte. Ter fé
em Deus é entender que, apesar dos pesares, apesar de nós não termos condições de explicarmos, sabemos em quem temos crido. Há uma canção antiga, um hino sacro que diz: mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro. Tem alguns aqui raiz, né? É isso aí. A gente ter essa convicção, ter essa certeza. Deus continua sendo fiel às suas promessas. O mesmo Deus que atuou na vida de Abraão, que prometeu: farei de ti, Abraão, da tua descendência, uma grande nação. Esse Deus, ele permanece sendo o mesmo hoje, fiel às suas promessas. Apesar de Jacó não entender o que estava acontecendo com a perda, a suposta perda, a morte de seu filho José, apesar de José não entender o porquê que ele estava passando por tudo aquilo, desprezado por seus irmãos, injustiçado por eles, escravo, caluniado, preso, maltratado, e agora estava ali, numa posição incrível, que poucos teriam a condição, ou quase, realmente, eu acho que ninguém teria condição de chegar naquele lugar se não fosse da maneira como Deus fez. Os irmãos não entenderam nada, não estavam entendendo absolutamente nada. Deus estava cumprindo aquela promessa feita a Abraão. Uau! Sabe por quê? Porque Deus permanece fiel. Deus sempre permanecerá fiel às suas promessas. E como é bom a gente conhecer as promessas do Senhor reveladas-nos por meio deste livro. Como é triste quando a gente não sabe o que está prometido por Ele a nós através deste livro. Porque a gente vive na angústia das circunstâncias da vida, porque nós não sabemos o que Deus é capaz de fazer. Nós não temos a percepção, o discernimento de que Ele continua sendo Deus. É por isso que eu e você, que nós precisamos continuar vivendo pela fé. Capítulo 43 diz que a fome continuava. E essa fome continuava. Obrigado. E José pôde abençoar a sua família em um momento muito difícil que eles estavam enfrentando. A pergunta que eu quero fazer diante dessa história é a seguinte: quando nós temos oportunidade, eu e você, nós abençoamos aquele nosso irmão que é um problema na família, que só dá dor de cabeça para o pai, para a mãe. Ou nós o condenamos mais uma vez? José teve a oportunidade de condenar seus irmãos, de jogá-los numa masmorra, numa prisão e fazê-los experimentar aquilo que, de fato, ele experimentou. Ele experimentou. Como é fácil, sabe, gente? Em nossa casa, em nossa família, em nossa comunidade de fé, nós sermos intolerantes. Como é fácil em nossa igreja nós sermos preconceituosos, sermos injustos, não termos misericórdia. Os nossos ambientes de convívio, sejam eles em nosso lar, seja no trabalho, na faculdade, seja na igreja, às vezes se tornam tribunais para condenar ao invés de casa de misericórdia para curar, amparar e ajudar pessoas a encontrarem esperança e uma novidade de vida. Infelizmente é assim. Talvez vocês que estejam aqui tenham experimentado algo semelhante, parecido,
no decorrer da sua história de vida. Mas o que José me ensina é que pela fé nós podemos abençoar aqueles da família que sofrem e que vivem em desesperança. Só pela fé. É pela fé que nós somos capazes de estender a mão para aqueles que um dia usou as próprias mãos para nos empurrar para o buraco. Somente pela fé. Os irmãos de José, diante daquele cenário, eles estavam sendo tratados, trabalhados, aqueles anos todos, enquanto José passava por aquelas problemáticas, aquelas circunstâncias de ser injustiçado, caluniado, preso, ser vendido como escravo. Deus estava agindo na vida de seus irmãos. Deus estava ali também no controle da história de seus irmãos. Porque Deus estava comprometido com a promessa que havia feito. Eles se sentiam culpados, sim. Às vezes nós podemos nos identificar estando no lugar de José, mas também às vezes nós podemos nos identificar estando no lugar dos irmãos de José. Porque talvez nós sejamos aqueles que puxamos o tapete do coleguinha, né? Mas o que Deus quer falar para nós é que Ele não está à margem dessas coisas. E Ele quer que a gente entenda isso. Que o que Ele fez na cruz, por meio de Jesus, foi capaz de tirar dos nossos ombros toda e qualquer culpa daquilo que nós, porventura, tenhamos feito ou daquilo que, porventura, alguém tenha feito conosco. Isaías 53, os versos 4 a 6, veja o que o texto nos diz. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós os consideramos castigados por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós, como ovelha, nos desviávamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, ou seja, perdidos estávamos. E o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. O verso 10 vai dizer assim, o Senhor, verso 10, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito a vida dele uma oferta pela culpa. A vida do Senhor Jesus foi a oferta dada para tirar dos nossos ombros toda e qualquer culpa. E isso inclui aqueles que fizeram também o mal contra nós. É isso. Sabe por quê? Porque a culpa é uma péssima companheira de viagem. A culpa é a pisada do inimigo que nos mantém na lona. A palavra de Deus diz que o inimigo é o nosso acusador. Ele aponta o dedo e diz, mas você é isso, você é aquilo, você fez isso, você fez aquilo outro. Você não tem como viver uma vida de mãos dadas com Jesus. Olha o que você é. Ele nos aponta e nos traz à memória a nossa culpa. Mas quando nós conhecemos a promessa do divino, de que Ele levou sobre si toda a nossa culpa, o poder do inimigo sobre nós é neutralizado e a graça de Deus nos põe de pé. Isso é viver pela fé. Mesmo sabendo que nós não merecemos, Ele levou sobre si
as nossas culpas, os nossos erros. Isso é maravilhoso. E aí, quando a gente olha o apóstolo João escrevendo lá a sua carta, a sua primeira carta, quando ele escreve algo tão especial, sabe, que eu amo. No verso 1 da sua primeira carta, capítulo 1, verso 9, ele diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para o quê? Não ouvi. Para o quê? Perdoar o quê? Perdoar os nossos pecados. Mas é só isso? E nos purificar de toda injustiça. Não é somente o perdão. A obra que Cristo fez por nós, com base na fé verdadeira que nós falamos aqui na primeira palestra, é uma obra que exige de nós admitirmos quem somos, admitirmos os nossos erros, admitirmos que nós não merecemos, confessarmos os nossos pecados, receber o perdão de Deus. Mas não somente isso. O problema é que às vezes a gente para aqui. Não, porque Deus nos perdoou. Mas esse perdão nos leva à purificação. A uma vida santificada, purificada pelo sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. É incompatível uma fé que ultrapassa as fronteiras se nós vivemos da mesma maneira, comprometidos não com o Cristo vivo, mas com a carne morta, com os prazeres deste mundo. É incompatível, não faz sentido. E aí a gente fica nessa dimensão dessa vida e deixamos de experimentar o sobrenatural invadindo essa dimensão e fazendo-nos ultrapassar as nossas fronteiras, fazendo-nos experimentar coisas incríveis que nos mantêm de pé, não na nossa força, mas no poder sobrenatural de Deus em nossa vida. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e você é também um vencedor comigo. Nós vamos passar por lutas, nós vamos tomar pancada, mas é o Senhor que nos mantém de pé. Se a gente não crê nisso, Gênesis 44, então, continua a falar com a gente sobre essa experiência incrível de José e que nos ensina tanto, e que a gente precisa se apoderar. Eu quero encorajar você a ler essa história com calma em casa e nessa perspectiva de que Deus está no controle de toda a história. O verso 27, ele vai dizer assim: teu servo, meu pai, nos disse então: vocês sabem que minha mulher me deu apenas 2 filhos. Um deles se foi. E eu disse, com certeza foi despedaçado. Esse era o sentimento de Jacó, o pai de José. E até hoje nunca mais o vi. Se agora vocês também levarem este de mim, e algum mal lhe acontecer, a tristeza que me causarão fará com que os meus cabelos brancos desçam à sepultura. Agora, pois, se eu voltar a teu servo, a meu pai, sem levar o jovem conosco, logo que meu pai, que é tão apegado a ele, perceber que o jovem não está conosco, morrerá. Essas são palavras dos irmãos de José para José, quando eles já estavam lá com Benjamim. Eles estavam dizendo que iria acontecer se Benjamim sofresse qualquer coisa. E o verso então 31 diz: teus servos farão seu velho pai descer seus cabelos brancos à sepultura com tristeza. Veja bem, nesse momento o coração de José percebeu que seus irmãos haviam mudado. Apesar
de carregarem aquela culpa imensa sobre o que fizeram com José, eles, durante o processo de vida, foram transformados, mudados. Eles se importavam com o seu pai. Quando eles fizeram tudo aquilo com José, eles não estavam preocupados com o pai deles. O que o pai deles iria sentir com aquele filho. Eles chegaram e dizer, pai, olha, uma fera deve ter despedaçado, olha aqui as roupas de José, todo ensanguentado. Eles não pensaram no pai. Esse era o coração maldoso. Mas agora não. Agora transformados, mudados, eles estavam ali, diante daquele que eles tinham feito tamanha maldade, com uma atitude transformada de vida. E isso, por quê? Porque Deus é o Senhor da história. Gente, o verso de número 33 vai continuar dizendo, 32 diz assim, além disso, teu servo garantiu a segurança do jovem seu pai, dizendo-lhe, se eu não o trouxer de volta, suportarei essa culpa diante de ti pelo resto da minha vida. Por isso agora te peço, por favor, deixe o teu servo ficar como escravo do meu senhor no lugar do jovem e permitir que ele volte com os seus irmãos. Nesse momento, José meio que para testar, falou assim, vocês podem voltar, mas o menino vai ficar comigo. E aí então, Judá, um daqueles que maquinaram tudo, falou essas palavras. Faça isso não. Eu fico no lugar dele. Eu me torno escravo seu. Um escravo do Egito. E naquele momento, naquele exato momento, José então percebeu que ele estava disposto a ficar no lugar de Benjamim. E que a atitude dele era uma atitude de amor. Benjamim, naquele momento, estava sendo usado por Deus para demonstrar a mudança do caráter que estava acontecendo, ou que havia acontecido em Judá, irmão de José. Ou vivemos pela fé, crendo que sempre algo novo poderá acontecer com aqueles parentes que nos fazem mal, com aqueles parentes que nós talvez não nos relacionamos bem, com aqueles irmãos da comunidade que talvez a gente tenha algumas indiferenças, aquelas pessoas do nosso trabalho que a gente não se dá bem, com aquelas pessoas da vizinhança. Ou então nós devemos parar de uma vez por todas com essa história de dizermos que somos seguidores de Jesus. Dizer que temos fé no improvável. Parar de brincar. De fingir ser algo que não é. Ou nós colocamos essa possibilidade de que o impossível pode acontecer e vivemos pela fé, ou então nós paramos de dizer que somos seguidores de Jesus. Vocês estão entendendo? Não dá para a gente continuar brincando e fingindo ser algo que a gente talvez, a gente não esteja sendo. Eu não posso discernir a vida de ninguém aqui, eu só posso falar da minha vida. Mas a realidade e a verdade é que muitas vezes nós estamos neste lugar de dizer que acreditamos no impossível, mas diante do exercício da fé, nas circunstâncias que somente o impossível pode operar, nós agimos como um incrédulo. E é por isso que José nos fala através da sua experiência de vida. Porque em nenhum momento ele deixou de crer. Em nenhum momento deixou de sonhar. E esse é um dos desafios para nós nessa manhã. Existe algum impossível na sua casa? Na sua família? Existe na minha.
algo que eu não tenho poder, a não ser dobrar os meus joelhos e orar. Ou eu acredito que Deus pode mudar a circunstância, ou eu largo de mão essa história de dizer que sou um seguidor de Jesus. Nós vamos esticar as fronteiras da nossa fé mais um pouco e crer que Deus, o Deus do impossível, pode agir? Ou vamos ficar murmurando ou maquinando coisas contra o outro para nos vingar, murmurando? Esse é o desafio para nós nessa conclusão da série. Talvez para você se aplique na área financeira da sua vida, não sei. Ou nos relacionamentos. Ou quem sabe em liberar do seu coração perdão para aquele que te feriu. Ou então, quem sabe dizer, tá bom, eu vou andar mais uma milha, eu vou dar mais uma oportunidade. Ou talvez, quem sabe, vamos sentar para conversar. Eu só sei que é pela fé e não por vista que nós vencemos as fronteiras da nossa vida. Sabe por quê? Porque o que nos parece mal no momento, até isso, sabe? Deus pode transformar em bem e em bênção para a minha vida e para a vida dos outros. Foi isso que aconteceu com José. Aquilo que era mal no primeiro momento, desprezado, maltratado, uma tentativa de assassinato, vendido como escravo, tudo isso, tudo de ruim, no primeiro momento parecia muito fora do controle de Deus. Mas Deus pega tudo isso e transforma em bênção para derramar destas bênçãos sobre a vida daqueles que lhe fizeram maldade. José personifica a figura do Cristo vivo. Porque José aponta para Cristo. Esse Cristo que veio até nós, que foi maltratado, rejeitado, que foi morto, e mesmo assim, ele ressurge como um gesto de amor, de bondade, de perdão, misericórdia, disposto a nos acolher, independente da circunstância que nós estivermos na nossa vida. Ele está com a mão estendida para nos abençoar. O mal que nós fizemos contra Deus, Deus converteu em bênção para a nossa vida. O pecado, a nossa ofensa contra Ele, Ele transformou em expressão do maior amor já visto na face da terra. Se nós estivermos dispostos a curar nossas feridas emocionais e vivermos com saúde em nossos relacionamentos, nós veremos coisas incríveis acontecerem na nossa vida. Deus abençoa não somente a nossa geração, mas Ele é capaz de abençoar as próximas gerações a partir da nossa decisão, do passo que iremos dar nesse momento em que estamos vivendo. A afirmação, sabe, que José faz é incrível lá no capítulo 45, o verso de número 7 e 8. A gente pode ler o 7 e 8 para a gente poder ter o contexto, mas o 8 é incrível. Diz assim, mas Deus me enviou à frente de vocês, José falando com seus filhos, com seus irmãos, para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, olha isso, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio
Deus. José não entendia até então. Mas depois de tudo acontecer, ele entende que Deus estava no controle da história, da vida dele, da sua família, em todo o tempo. E nada, nada, nada fugiu ao controle de Deus. Deus estava operando. Não foram vocês que me mandaram para cá, foi Deus. Isso às vezes é complicado, porque ele está dizendo num cenário, num contexto de maldade, né? O que fizeram de maldade ultimamente contra você? Você se lembra? O que fizeram de maldade contra você? Que tipo de maldade tem nos alcançado nesses dias? Talvez na família, na escola, na faculdade, no trabalho, na igreja. Eu quero só afirmar o seguinte: Deus pode usar isso como Ele usou com José. Deus pode usar como Ele usou com o que fizeram contra José. Você crê nisso? Você acredita que a sua história está sobre o governo e o controle do mesmo Deus de José? Nós não precisamos ficar murmurando, remoendo as coisas que sofremos no nosso coração, sofrendo, adoecendo emocionalmente. Nós não precisamos maquinar uma vingança, uma revanche contra aqueles que nos maltrataram, nos vingar. Não, de forma nenhuma. Tudo que nós precisamos fazer é uma só coisa. É dizer: Deus, como eu, Alexandre, posso me manter de pé em meio a tudo isso? Como eu posso ser resiliente diante das pancadas que a vida me traz? Como, Senhor, eu posso me manter resiliente, de pé, diante de tudo isso? Como eu serei, Senhor, o melhor escravo dentro daquela família que me comprou, depois de eu ser rejeitado pelos meus próprios familiares? Como eu posso ser o melhor escravo? Como eu posso ser o melhor prisioneiro depois de ser vítima de uma calúnia, de uma injustiça? Como eu consigo me manter de pé em um cenário como esse? Como eu posso me manter de pé após sair desta condição e me ser posto num lugar de influência, num lugar de poder, e não me corromper por conta de ter o poder sobre minhas mãos? Como me manter de pé, Senhor? Essa é a oração que nós precisamos fazer. Contudo, trabalhando a nosso favor, ou contudo trabalhando contra nós, não nos deixaremos derrubar pelas forças da nossa natureza humana. Esse é o nosso desafio como servos de Deus. Sabe por quê? Deus é Deus dos erros dos outros, mas dos nossos também. Deus é Deus dos erros daqueles que nos ferem, mas também é Deus dos nossos erros que ferem os outros. Deus usou o mal e transformou em bem para manter a sua promessa. Quando a gente é capaz de viver nesse cenário, nessa segurança, isso transforma a nossa percepção das circunstâncias da vida. A gente encara a vida numa outra perspectiva. Pela fé, eu e você precisamos confiar que Deus é o Senhor da história, da nossa pátria, da nossa nação, da nossa comunidade de fé, mesmo diante de coisas que a gente olha assim e fala assim: mas meu Deus do céu, como é que vai ser? O que vai acontecer? Não vai dar e tal. Precisamos falar: Ele é o Senhor. Ele é o dono de tudo. É Ele. É por Ele. Dele, por Ele e para Ele.
nas nossas famílias, nossas queridas famílias, nas nossas próprias vidas. Quando somos encontrados por Jesus, quando somos lavados pelo seu sangue que foi derramado lá na cruz, quando nos arrependemos dos nossos erros, dos nossos pecados, confessamos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós entramos na dimensão do sobrenatural. E é essa fronteira que nós precisamos ultrapassar. Sairmos deste plano meramente natural e sermos conduzidos para o plano sobrenatural. Alexandre, o que você está falando agora? Você está falando de quê? Está ficando meio pentecostal o negócio aí. Aí alguns já falam, glória, amém, aleluia, glória a Deus, né? Daqui a pouco vai vir o sapatinho também. Eu falo isso, que nós precisamos romper o sobrenatural, não é com base em uma canção que a gente canta, com ousadia vou mover o sobrenatural. Mas é com base nesse texto, nessa palavra. Quando a gente abre aqui em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, você pode abrir e acompanhar aí a leitura. E você se encontra e se depara com a seguinte palavra do apóstolo Paulo falando sobre mim e sobre você. Todavia, Deus, que era rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, ou seja, nós estávamos mergulhados no charco de lodo, nas nossas culpas, sem conhecer a graça e misericórdia de Deus. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aqueles que estão em Cristo, além de se tornarem novas criaturas, eles são retirados deste plano limitado e são colocados, é o que a palavra de Deus fala, num plano sobrenatural. E o texto continua dizendo, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Ele nos fez assentar na cadeira do sobrenatural. Começamos a ver a vida como Deus vê e não como o homem vê, como a sociedade vê. Isso é viver pela fé. Isso é ultrapassar fronteiras. É quando a gente olha o orçamento e não dá no orçamento, mas a gente sabe que o que está por detrás daquele propósito é maior do que o orçamento. Então, pela fé, nós nos tornamos ousados. É quando a gente olha para o nosso casamento e vê que o casamento está travado, a coisa não está indo, mas pela fé, eu creio que o casamento é uma obra divina e o maior interessado que as coisas sejam restauradas é o próprio Criador do casamento. Ele sabe consertar e então nós ultrapassamos o sobrenatural. Nós olhamos não na perspectiva meramente humana, que a psicologia explica, que os filósofos explicam, mas nós olhamos na perspectiva do Deus Criador, o Deus divino. Não andamos por vista, andamos por fé. Eu vejo as pessoas, eu vejo as circunstâncias, os fatos que todo mundo vê. Porém, eu posso ver tudo isso do ponto de vista de Deus. Pois estou assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém. Você tem uma perspectiva privilegiada se você já teve um encontro real com Cristo. Não é uma mera fé qualquer. É a fé genuína, um encontro real com Cristo, um compromisso com Ele. Você foi tirado deste plano meramente humano para um plano sobrenatural, onde você vai desfrutar da mesma perspectiva de Deus. Você não vê o mundo como o mundo enxerga, você vê o mundo como Deus vê. Uma outra forma de dizer isso, sabe qual é? Agora eu tenho a mente de Cristo. Eu passo a ter a mente de Cristo. Eu passo a participar desse processo discipular.
Quando eu digo todo domingo aqui, sigam de mãos dadas com Jesus, isso não é um jargão, não. Eu estou dizendo mesmo, sigam de mãos dadas com Jesus. É prático. É um desafio. Porque não se trata de estarmos aqui. Se trata de sairmos daqui com Ele. E vivermos todos os dias com Ele. Experimentando ter a mente de Cristo sendo formada em nós. Ter a perspectiva da vida na ótica do Criador. É interessante que a promessa foi para Abraão, mas Deus foi cumprindo a promessa ao longo de gerações. Naquele momento, 66 pessoas saíram da casa de Jacó e foram até o Egito. 66 pessoas foram para o Egito. 430 anos aproximadamente se passaram. E depois de 430 anos, mais de 2 milhões de pessoas saíram do Egito. Será que Deus tinha um plano? Será? Deus tem um plano. Deus tem um plano. Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um plano para a minha vida. Deus tem um plano para a comunidade viva. Deus tem um plano para as nossas famílias. Apenas precisamos deixar Deus ser Deus desse plano. Deus certamente nos levará aos extremos da nossa fé. Situações extraordinárias nos pedirão, exigirão de nós que ultrapassemos a nossa fé, resposta de fé. Se assim decidirmos, eu e você seremos instrumentos de reconciliação, de transformação e de cura para a vida de muitas pessoas, da nossa cidade, a começar dentro da nossa casa, no nosso casamento. Na verdade, a começar na nossa reconciliação com Ele, na cura que Ele quer promover em nós. Então pergunte para Jesus hoje, como você pode se tornar um instrumento de transformação, reconciliação e cura em nome de Jesus. Porque não há impossíveis para Deus.